Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Adriano, sou da WX Informática e vou apresentar como fazer um aplicativo TreeIcon ou SysIcon que fica rodando no relógio do Windows. Tá? Então, o tipo de exemplo que a gente vai apresentar, ele possui aqui na análise três tabelas: a tabela config, a tabela clientes e a tabela processos. Tá? Vamos fechar. Então, aqui existe também a conexão, tá? HFScale, tá? Vai rodar localmente na máquina. Poderia fazer a integração com o Web Service, né? Poderia implementar aqui um novo Web Service para fazer a comunicação com o servidor. Aqui nós temos as procedures globais, tá? Então eu tenho o altera configuração, né? Que ele vai fazer a alteração, né, dos dados da tabelinha de config. Tá? Então eu posso ter um web service que leio a configuração que está no web service e alimento essa tabela. Tá? Mando para o web service o número do HD para identificar que aquela máquina que está rodando o processo é daquele cliente. Tá? Aqui na configuração eu também posso dizer que aquela configuração vale para aquele cliente. Tá? Então esse altera config faz isso. Né? Então ele faz a gravação. Aqui tem o grava config, tá? Nada demais, né? Faz um readseek, né? Achou, não achou, grava ou altera. Né? Aqui lê o número do HD, então para ler o número do HD, eu tenho lá uma variável, né? Igual a fdrive_info middle sysdir windows 1,2 serial number, né? E aqui ele me retorna o serial do HD. Power Computer é uma função minha, tá? Uma procedure que a gente desenvolveu, então eu pego muitas informações da máquina, tá? Então eu pego placa de vídeo, placa mãe, número do HD, IP, número do MAC address, né? Então eu consigo pegar todas as informações, consigo criar uma chave do WinDev dentro do registro do Windows, né? Então como que cria uma chave. Então é uma procedure assim bem interessante, né? Bem completa para vocês aplicarem em seus sistemas, tá? Então é uma procedure com vários recursos que faz a leitura, né? Tipo um raio-x do computador que está usando o teu aplicativo, né? Então eu consigo fazer várias coisas. Tá aqui o fonte, né? E aqui eu verifico o web service para verificar se ele está rodando, né? O timeout, né? Já com a instrução S, né? De segundos, né? Então eu quero 15 segundos, né? Uma coisa que veio na versão 23, 24, né? Você não precisa escrever 15.000, né? Só escreve 15 S, ele entende que é 15 segundos ou minutos e assim por diante. E aqui eu tenho a URL, claro que eu troquei aqui a minha, né? Onde eu vou verificar se ela está dando retorno. Se ela retornar 200, né, ou ok, né, então ele está ok, né, está online o web service, não está offline, tá? Então qualquer erro dele retorna o ok aqui como falso, tá? Nada demais nas procedures aqui. No insert cliente também nada demais, apenas os dados da tabela para ser alimentado. O update é a mesma coisa, né? Então ele tem os parâmetros, o where, né, pelo número do HD, tá? Poderia usar mais itens. Eu julgo que sim, que pelo número do HD já é uma coisa assim bem bacana. Daria para juntar o número do HD e o número da placa de rede, né? E aqui nós temos a janelinha, tá? Do nosso tarifador. Só que eu removi vários objetos, né? Só deixei o básico para vocês poderem reutilizar esse projeto para outras coisas, tá? Então aqui a gente manteve algumas coisas aí do projeto, mas a parte core do projeto a gente excluiu, tá? Então, algumas coisas podem estar comentadas e talvez não funcionando, mas para vocês fazerem com que o aplicativo caia no relógio aqui na barrinha do Windows, né? Aqui dentro da bandeja do Windows que o pessoal fala, né? Que apareça aqui, miniaturizado. Está aqui o código. Aqui no P do projeto, code,
tá? Tem as constantes, né? O H connection, né? A parte do modify struct, né? As variáveis globais, meu token eu zerei, né? Então, notem também que eu tenho aqui, ó, compile if configuration, porque nesse projeto eu pelo menos tinha, né, a questão do web service também junto. Eu tinha mais uma procedure aqui, né? Além dessa tinha procedure web service. E daí quando eu clicava duas vezes aqui, ó, ele muda para web service, ó, bloqueia esse, para de funcionar. E daí aqui eu crio uma nova procedure e coloco minhas procedures de web service desse projeto. Então, por isso que eu tenho esses if compile aqui, porque é um projeto para 32, 64 e o web service ao mesmo tempo. Clicou duas vezes aqui, ele volta a ser 64 bits ou 32 bits. Ó. Cliquei aqui, ele vai compilar para 32, cliquei aqui, vai compilar para 64, cliquei aqui, vai gerar o web service, se caso eu quiser. Bom, vamos deixar aqui. Note que está bem tranquilo, né? Está bem fácil de entender o código. Então aqui no P do projeto global só tem isso aqui, tá? Fechamos. Vamos agora para a janela, onde está o pulo do gato, né? Então, ao abrir a janela, o que vai acontecer? Ele vai mudar para a camada 1, primeira coisa, tá? Até podemos mudar para cá, isso aqui, ou pegar isso aqui e colocar aqui em abrir, né? Podemos melhorar aqui o código, colocar aqui em abrir, tá? Daí o que vai acontecer ao abrir o programa, né? Então aqui tem ao abrir, ó, tá? Essa procedure aqui. Eu crio a variável web service booleano, verifica o web services. Então ele vai lá na procedure, verifica se está online, né? Está online, está offline. E daí o online ele vai fazer o que? Ele vem aqui, ó, online, ele vai trocar o ícone, né? Ligado, desligado, né? Desligado, tá? Então no abrir ele vai fazer isso. Pega o número do HD, pega as informações do computador, né? Poderia pegar aqui o IP e apresentar na tela, né? Faço aqui a verificação do web service, como eu falei aqui do online e offline. Aqui verifico as threads que estão rodando no computador, quais os executáveis que estão rodando, tá? Aqui eu leio o cliente, se ele existe no disco. Se ele não existe, ele vai fazer o cadastramento dele. Se ele já existe, ele vai fazer apenas a verificação se está ok, né, com o web service e o número do HD. Aqui são as informações que apresento, nada demais. Aqui crio os atalhos na tela. Então, digamos, eu quero que tenha o atalho do executável, né? Aqui não seria tarifador, seria try-icon, né? Try-icon, que é o novo nome do exe, né? Então eu procuraria verificar se tem lá o try-icon no disco, né? E assim ele vai criar o atalho, né, na tela, tá? Então como que cria um atalho via linha de comando? Tá aqui o exemplo, tá? Façam testes aí para suas aplicações, né? Então, eu tenho que criar atalho nos meus clientes. Não, o próprio programa cria o atalho, né? Tá aqui, ó. Vai fazer a verificação se existe o arquivo no disco, cria o diretório, verifica se existe o arquivo, se não existe, copia, né? Aqui ele cria a chave no registro do Windows, né? Em RUM, onde ele vai executar ao abrir o programa. Então ligou o computador, ele já vai executar. Tá? Então eu consigo setar isso via linha de comando no registro do Windows. Crio o atalho, né, se der algum erro, né? Então ele vai dar a mensagem de erro, tá? Então tem aqui o exemplo, né? Crio o atalho em Startup, Desktop e Programs, né? Então são os três lugares ali que você cria. Daí tem que ver a questão de privilégios, né? Às vezes pode dar uma mensagem lá que foi tentar criar o atalho e estava logado como um usuário simples, né? Ou não bateu o botão direito instalar como administrador. Então pode ser que o Windows bloqueie a criação do atalho. Mas se tiver tudo ok, vai criar o atalho normal, tá?
Então aqui, botão direito, Code, ao abrir, né, o projeto, ele está fazendo tudo isso aqui, né, verificando o web service, verificando os programas abertos, verificando o cadastro do cliente, verificando o serial do HD, criando os atalhos. Aqui ele vai verificar se existe o diretório ou não, e vai mudar para o número 5 caso ele não esteja cadastrado no web service. Como não tem a parte do web service que eu removi, né, então tem umas coisas aí que talvez não funcionem, mas dá para vocês adequarem o projeto para outras coisas, né, então fiquem à vontade. E aqui tem o iconizar, então ele abriu a tela e vai minimizar ele por relógio. Então aqui essa procedure tem o código necessário para isso. Então aqui tem lá uma variável booleana, né, vai fazer um sysicon add, tem um ícone, né, o nome da tela, né, menu tarifador, tá? Aqui eu acho que seria agora trocado o nome, né? Deixa eu ver aqui. DT. Menu tarifador. Permanece esse aqui mesmo. Ele vai minimizar o projeto. E vai fazer um iconize e um inStatus, invisível, né? Então ele vai esconder a janela. Então, icon add, iconize e inStatus. 3 coisas acontecem para fazer minimização. Aqui em Controls, né, você vai ver que tem um menu, né? Aqui, ó, menu 01. Esse menu tem a opção sair, tá? Em Code, ao sair, ele vai fazer o quê? Né? Então ele pegava, apagava algumas coisinhas, tá? Isso aqui é lixo. Tem aqui a mensagem, né, tarifador desativado, né? E vai fazer um ícone delete, ou seja, para não ficar sujeira no relógio, senão vai acumulando o ícone aqui nessa bandejinha, tá? Então é importante que ao sair apague o ícone, tá? No menu tarifador, que é esse aqui, então é quando você clica o botão direito, ele vai abrir aqui, ao abrir tarifador, minimizar e sair, tá? No abrir tarifador, Code, então ele vai fazer um status ativo, então se ele estava invisível, vai ativar ele. Vai restaurar a tela e vai tornar a janela visível novamente. O minimizar vai fazer o inverso, né? Vai iconizar, vai transformar ela em false e vai deixar invisível, tá? E o sair, ele vai fazer ao sair e vai fazer um close da janela, tá? Vamos ver ele rodando. Então, a princípio, seria isso para fazer um projeto try icon, né? Tipo, eu quero que fique alguma coisa rodando aqui no Windows, né? No relógio do Windows. Então, com esse projeto, vocês podem reformar ele, né? E usar ele para qualquer outra necessidade, tá? Temos a camada 1, que é o menu, né? Que daí vai interagir entre os planos. 2, 3, 4, 5. 6 tem a parte de processos do Windows que está rodando. 7 acabou já, é só até 6 camadas, beleza? Bom, vamos rodar o projeto. Ó, ele abriu, verificou o web service e já caiu aqui no relógio. Ó. Tá vendo? Ó, o tarifador está rodando. Ó, botão direito, abrir tarifador, tá aqui, né? Clicou, como não tem aqui a parte dos controles meus, né, ele vai passar direto. Ele abre aqui o menu, você vai em cadastro, vai ter o cadastro, né? Aqui é obrigatório pôr o nome, tá? Voltar. Plano, não tem nada mais. Log, não tem mais nada. About, né, que volta para aquela tela. Validar, vai verificar se existem os diretórios. E fechar, ele desliga ele sai aqui da bandeja, ó. Fechar, sai, tá? Então o que tem atrás do botão fechar aqui, né, é o ao sair e close, né? Igual do menuzinho que tem aqui em control e daí aqui, ó, menu tarifador, tá?
Se caso você for mudar, você pode mudar os nomes aqui com o botão direito, description, tá? Tá fácil, né, o projeto de fazer qualquer mudança, tá? Vamos agora rodar de volta. Vamos rodar. Ó, ele abriu. Vai verificar que está offline, mas vai cair aqui no relógio. Está aqui ele rodando. Ó. Botão direito e abrir o menu. Se der um abrir, abriu. Se eu clicar nesse ícone, minimizou. Se eu clicar no botão direito, minimizar, não acontece nada. Botão direito, abrir. Se eu clicar no botão direito, minimizar, minimiza. Beleza? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. O fonte dele se encontra no repositório. Quem quiser baixar, entra em repository.windev.com. Tá? Aqui, ó, TreyIcon, SysIcon, exemplo projeto rodando no relógio do Windows. Tá? Já tem 21 downloads, né? 21 pessoas já baixaram o exemplo. Ó. Então é sobre esse exemplo aqui que a gente está falando. Espero que tenham gostado, pelo jeito gostaram, que já baixaram já o projeto antes do vídeo sair. E aqui tem o help, né? Se você pegar isso aqui, ó, copiar o link aqui, você vai para o ponto do help da PCsoft. E daí vocês podem fazer a alteração do projeto, fazer o que vocês acharem melhor, né? Então tá aqui o exemplo, tá? Então podem dar uma lida aqui no help. Aqui tem um outro exemplo da PCsoft, né? Que faz você tem como fazer um balãozinho, um pop-upzinho, né? Daí você pode usar essa opção aqui, né? É uma outra opção desse recurso. Eu não coloquei no projeto, podem pôr, tá? Que na minha necessidade não era interessante ficar aparecendo um balãozinho, tá? Então ia ficar atrapalhando, eu achei, não, melhor não pôr. Mas é simples o processo, ó. Pode copiar, colar isso aqui. E daí numa thread, né? Você pode criar uma thread dentro do teu projeto e fazer aparecer o pop-upzinho, tá? Ele vai aparecer um balãozinho, né? Tipo assim, né? Mostrando alguma coisa na tela, tá? Deixa eu ver o que mais. Aqui está aberto ele. Deixa eu abrir aqui o WinDev. A princípio seria isso, tá? Não tem mais nada dentro do projeto. Aqui tem o ícone colocado em Outers. Lembro que quando se coloca Outers, né, uma imagem, você não precisa referenciar o path dela, tipo C, dois pontos, né, na programação. Só coloca o nome, ponto .ico, entre aspas, dupla, e ele vai funcionar no teu projeto, tá? Então é como você ignorasse o patch. A princípio era isso. Se alguém tiver alguma dificuldade ou qualquer necessidade adicional, né, nesse projeto, entre em contato conosco, tá? Estamos à disposição. Aqui tem como ligar a questão de thread, né? Então aqui, ó, se você olhar, ó, tem uma thread ligada, tá? É bem simples. Então note que o ícone aqui, ó, ele é diferente quando é thread, né? Ele fica aqui um pouquinho mais amareladinho, esse 1, 2 pontos 30, né? E daí você marca a thread, quantas vezes que vai fazer, né? 3 tentativas, a cada 30 minutos, né? Imediatamente ao ser chamado ele começa a fazer esse processamento, tá? Aqui o upload dos dados, tá? Então aqui também é uma thread, né? Ele vai fazer uma vez só, tá? Então não fica rodando junto. Posso colocar ela como infinita e ficar executando tantas vezes por minuto, tipo a cada 10 minutos ela execute isso, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai executar esse processamento aqui, tá? Vai entrar em contato com o web service e aqui está comentado, tá? Mas faria a adição do cadastro do cliente no servidor se caso estivesse offline, tá? Então o projeto é esse, né? Tendo qualquer dúvida, entre em contato conosco. Um forte abraço e sucesso. Até mais, tchau, tchau.